Como é que tem sido essa atuação? Inclusive, atenção, você que está nos ouvindo aí, através da Rádio Clube de Itapicuru, pode assistir através da nossa live pelo Facebook. Você vai acompanhar imagens, viu? Imagens dessa denúncia grave que o vereador traz a público. E a você que está ouvindo, em especial em Cristianápolis, presta atenção. O senhor já, no seu terceiro mandato, enquanto trabalho, na área de investigação, na área de fiscalização, o senhor descobriu algo que chama a atenção, não é isso? O que de verdade o senhor descobriu? Como é que o senhor descobriu? Chama a atenção, Júnior, e a todos que estão nos ouvindo, que as figurinhas de um mandato conturbado que eu tive, como foi o primeiro, são as mesmas de hoje. Até eu sempre questiono a sociedade de Cristianápolis se quantas vezes será necessário eu provar, eu mostrar, se vai ter que eu morrer. Porque muitas das vezes é assim, a pessoa quando morre, fulano era bom, fulano chegaria nisso, para provar que essas pessoas não fazem bem para o nosso município. Como são as mesmas figurinhas carimbadas, a maneira deles fazerem atos de corrupção, a gente já sabe de cor. A gente já antecipa o golpe. E aí são as mesmas pessoas que eu enfrentei lá no primeiro mandato, em um mandato super conturbado. E hoje eu me deparo com as mesmas práticas, as mesmas ações. Confio, acredito na justiça e espero que a justiça haja. E aí a gente foi numa linha com o tema que eu vim trazer hoje aqui para vocês é relacionado à frota do município de veículos. E o atual prefeito, Sandro de Jesus, ele era secretário de transporte na época que nós fizemos o procedimento de impeachment, de CPI. E ele sucateou. Ele conseguiu sucatear toda uma frota de veículos. Nós temos todas as imagens. E hoje, como prefeito, está fazendo igual ou pior. Para você ter uma ideia, temos aí material para a equipe aqui da Rádio Clube mostrar à sociedade, porque eu tenho um lema. Eu falo e provo. Eu não venho aqui estar falando. Eu trago todo tipo de documento que é para mostrar o que a gente está falando. E quando a gente se deparou com uma frota que foi passada de uma gestão com mais de 40 veículos, todos funcionando. Inclusive, se eu me permite. Fica à vontade. Há uma imagem, eu gostaria de colocar no Facebook da Rádio Clube, por favor, produção, a imagem desses veículos. Eu gostaria que o senhor descrevesse, vereador, esses veículos aí que vão passar na imagem, teriam sido veículos da administração passada, entregando para que outra... Isso, na transição de governo. Na transição de governo. Então, vocês vão ver a imagem, né, dessa transição de governo, desses veículos da transição, vocês vão observar aí a imagem aí, através do Facebook, e o vereador Landinho vai comentar aí. Então, esses carros estão aí. A gente vai ver a imagem agora, você olha através do Facebook. Tá aí. Né? Geralmente, algumas prefeituras fazem isso, colocam os carros ali, na frente da praça, sai lá, né? O senhor descreva aí os carros que estão tendo lá, né? Esses carros aí foram na transição. E, por incrível que pareça, esse vídeo aí... Trator, caçamba, tudo estão no que eu vou falar a vocês logo mais. Esses veículos que estão aí... Esses veículos. Esses veículos que estão aí sendo mostrados... Totalmente sucateados. Tem veículos hoje desses aí que estão totalmente sucateados. Totalmente sucateados. Isso foi quando, isso aí? Isso aí foi em dezembro de 2020, meados de dezembro de 2020, que foi entregue. Ou seja, um prefeito deixando para o outro assumir. Isso. Inclusive está aqui todas as notas fiscais em minhas mãos, desses veículos sendo revisados, tudo direitinho. Isso chama muito a atenção. Isso só não enxerga quem não quer ver. Vocês estão vendo a imagem, atenção, você que está acompanhando, veja através do Facebook da Rádio Clube de Itapicuru. Essas são imagens que, na ocasião, os veículos foram entregues, a frota foi entregue para a atual administração que aí está. Pronto, justamente. Vocês viram essas imagens. O senhor, inclusive, está com o documento aí, né? Pode mostrar a imagem aí? Olha, ele trouxe os documentos, ele está com os documentos aqui através da Rádio Clube. O senhor pode colocar aqui na frente da câmera? Aí, são documentos. Que documentos são esses? São todos os documentos dos veículos, desses mesmos veículos que estão sendo investigados hoje pela Justiça, que estão sucateados. Então, como é que os veículos que foram entregues, tudo em perfeitas condições, para servirem à sociedade, no ano de 2020, numa transição, e já em final de 2021, menos de um ano, esses carros já estão dentro de garagens abandonados, sem motores, sem pneus, sem caixa de marcha, sem volante, que eu consegui adentrar. Como é que o senhor descobriu isso? Eu descobri por uma denúncia. Um cidadão que ele pediu por tudo para não ser identificado. E eu quero aqui agradecer a todos que confiam em nosso trabalho, a todos que chegam para nós e dizem, olha, está acontecendo isso, preserve minha identidade. Eu quero dizer que todas as informações serão preservadas
As pessoas têm medo de represálias. Alguns cidadãos agora foi fazer... Medo de perseguição. Medo de perseguição. Tivemos exemplos há pouco tempo de pessoas que se manifestaram em rede social e foram oprimidas. E essa pessoa chegou para mim e disse: Landinho, estão retirando peças de veículos, certo? Para desvalorizar e assim colocar em um leilão. Nossa. Agora gravem essa parte da denúncia que vocês vão entender no final a veracidade e a importância dessa denúncia que é feita. E vocês têm que fazer essa denúncia a nós vereadores. E eles querem desvalorizar, fazer um leilão, retirar de circulação a frota de veículo para poder vender em um leilão. E aí eu fui até, eu tenho imagens, aí eu passei para a produção. Vamos passar as imagens agora? Passar o senhor pode falar. Atenção, veja agora. Vejam os veículos. Ele mostrou há poucos instantes. Nós mostramos aí a imagem dos veículos quando foram entregues de uma administração para a outra que assumiu agora. Agora veja as imagens. Olha aí na tela. Olha a situação. Esse veículo aí são aqueles mesmos veículos. Os mesmos veículos. Né? Que mostraram ali em perfeitas condições em dezembro de 2020. Aí, né? Então são todos. Essa reta escavadeira que tanto servia a tá faltando quem dela aí? O motor. Esses carros aí, aqueles que passaram circulando ali. Que veículo é esse aí, vereador? Isso, aí é um Siena. Esse é um Siena que passaram circulando ali. Fora mais de um ano depois. Isso, já estão nesse estado aí. Em um lugar lá de abandono, um antigo matadouro do município, aberto para qualquer pessoa ir lá e fazer o que quiser. Serve o quê? Como o povo diz, um cemitério de carros? Um cemitério de carros. Olha, até peças arrancadas. Peças sem volante. E eu adentrei lá, falei, me identifiquei. Veja através do Facebook da Rádio Clube, olha as imagens aí dos veículos que o vereador está denunciando aqui. Isso é muito triste, Júnior. Ali arrancaram o motor ali? Arrancaram o motor na totalidade. Esses carros servem à comunidade, é do povo, é do dinheiro do povo. E para mim, esse é um caminhãozinho que servia nas mudanças das pessoas, um caminhão, ele muito antigo, mas de muita serventia, que recentemente tinha colocado aquele baú lá, que é para dar uma estabilidade melhor. Essa doblô aí levava o povo para fazer seus exames. Inclusive com o slogan. Né? Com o slogan da gestão passada. Nem deu tempo de utilizar, nem de mudar o slogan da gestão. Isso é que é interessante. Quantos veículos ali, vereador? Ao todo que nós identificamos 8 veículos. 8 veículos. No prazo de um ano e pouco. Dessa forma. Só que tinha outros lugares que nós não tivemos o acesso, mas nós informamos na nossa denúncia de mais veículos que estão nessa situação. O senhor constatou, conseguiu essas imagens, e aí como é que o senhor fez? Então, quando nós recebemos a denúncia desse cidadão que prefere ficar no anonimato com medo de represálias, eu fui até o local, informei que eu estaria fazendo um trabalho, que era o meu papel de vereador, e comecei a filmar. Eu disse, eu tenho que fazer os registros. E fui até o secretário de transporte, o senhor César dos Santos. Disse, César, me informe onde estão os motores. Ele disse, agora eu não posso, mas em breve eu vou lhe informar. Aguardamos, ele não informou. E veja a contradição. Veja quantas inverdades existem nesse caso. Esse caso é muito grave. Um gestor que tem que cuidar do bem público, né? Uma obrigatoriedade, e essas imagens chocantes que o povo está vendo nesse momento. E ele não mandou essa resposta. Utilizando minha prerrogativa de vereador, fui até o plenário e confeccionei um requerimento, solicitando de forma oficial que ele dissesse aonde estava. E aí, pasme, quando inclusive eu filmei, eles mandaram a resposta lá para a Câmara. Na resposta, no dia 14 de março, o secretário disse: os motores foram retirados para uma avaliação e estão em tal lugar. Só que ele não imaginou, amigo Júnior e quem está assistindo, e quem está ouvindo e nos assistindo aqui nessa reportagem. Eles não imaginaram que eu iria até o local. Eu tenho um vídeo, eu indo até o local, e procurei uma funcionária inocente. Disse, não, aqui não tem motor, nunca veio um motor. A funcionária confirmou que não tinha? A funcionária confirmou e eu filmei no local. Estou aqui no local, com base. Liguei para o secretário, ele não me atendeu, filmei eu ligando. A gente tem que agir com transparência. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém. A minha questão é política administrativa. Eu tenho uma missão, eu tenho que cumprir. Quem não quiser ser denunciado, que faça a coisa correta. E aí,
nós fizemos os procedimentos. Quando nós juntamos tudo, que fizemos a denúncia ao Ministério Público, que eles receberam, eles viram uma parte lá dizendo assim: tudo isso que aconteceu e nem um BO, nenhuma sindicância foi feita para apurar. Aí eles tiveram a ideia e a infelicidade, eles informaram em março que tinham retirado os motores e estavam em análise. Quando foi em 12 de abril, eles foram... Olha que... 12 de abril de 2022. Desse ano. Eles foram na delegacia, fizeram um BO. Eu tenho um BO aqui, eu vou ler rapidinho um BO. No dia 12/4, eles fizeram um BO, o secretário fez um BO, e olha o que ele diz no BO. Entendam, em 14 de março eles disseram que tinha retirado esse motor e estava em outro lugar para avaliação. Já quando eles viram que a coisa apertou, eles correram na delegacia e vejam o que relatou. Relata o noticiante que está atualmente como secretário de transporte do município, o senhor César Alves, que no dia, hora citado no boletim, ao chegar no depósito qual estavam armazenados os veículos que estavam fora de uso, os veículos percebeu, é porque está bem borrado aqui, que foi uma foto, que o portão estava aberto e que haviam sinais de arrombamento. Então eles tentaram se safar com mentira. Eles foram para a delegacia e entraram em contradição com um documento oficial que mandaram para a Câmara de Vereadores. Então aí vocês começam a ver as contradições, o número de erro que tem nesse caso. Quando ele disse isso, o senhor chamou a sua atenção, e aí, resultado, o senhor acabou descobrindo o envolvimento de servidores? Com certeza, com certeza. De certeza absoluta, tem envolvimento do prefeito, porque ele é o gestor. Ele é, o nome já diz, ele é o gestor, o responsável, ele é o guardião, junto com os demais funcionários daquela área. E nós fizemos os procedimentos, foi acatado, e aí eu quero chamar outra atenção da sociedade, Júnior. Quando nós nos deparamos com um leilão, uma abertura de edital de leilão. Então, comungando com o que o denunciante disse. E aí, eles soltaram aqui o edital, eu vou ler aqui para vocês, o dia, quando foi em 20 de maio, eles abriram... 2022, eles abriram o edital. Quando nós fomos ver os itens que seriam leiloados, e aí a surpresa não, eu fiquei estarrecido. Eram os mesmos veículos que estavam sendo investigados. Então, eles tentaram rapidamente desobstruir aqui aquelas provas, se fortalecerem desse ato e fizeram o leilão. Eu corri rapidamente, peguei o edital e encaminhei às autoridades. O Ministério Público de Cristinápolis, é bom a sociedade saber, através do Dr. Rômulo Lins, adentrou com um procedimento na justiça pedindo à juíza que anulasse aquele ato. Como é que os carros estão sendo investigados e você leiloa? Você vai botar lá no papel, ó, foi com isso e com aquilo outro. Fale com uma pessoa lá, diga que eu recebi com isso e aquilo outro. Então não é assim que se trata a coisa pública. A juíza mandou cancelar e mesmo assim eles realizaram o leilão. Mesmo com a ordem judicial? Mesmo com a ordem judicial. A ordem judicial? Isso, eles acham que são deuses. Estão ali, são soberanos. E não é a primeira ordem judicial. E a justiça tomou conhecimento disso? A justiça tomou conhecimento. E qual providência foi tomada? A providência foi, tá aqui. Eu estou aqui, Júnior. Olha, nós estamos entrevistando o vereador Landinho, da cidade de Cristinápolis, com denúncias gravíssimas, viu? Eu vou deixar até uma cópia com você. Tá aqui. A decisão. A juíza disse: concedo a liminar, que nós pedimos, anulando o leilão 01/2022 tal. E ela disse: em caso de descumprimento da liminar, ela disse assim: ó, traga os veículos de volta, os veículos do povo. Caso de descumprimento, fixe multa diária de R$1.000, podendo chegar ao limite de 100. Eu já fui ontem lá, eu não vi os carros. Foi de quando essa nota? Essa ação da juíza doutora Juliana Nogueira foi no dia 8 de junho, dizendo tragam os carros. E aí, eles adentraram com um agravo, dizendo à justiça assim: justiça, outra mentira, tá aqui a prova, as provas estão todas aqui. Eles mandaram uma resposta, dizendo assim, tipo, de uma forma resumida: justiça,
O leilão... Deixa eu tomar água aqui. Olha, vocês estão ouvindo aí o vereador Landinho, da cidade de Cristinápolis, ao vivo no Jornal da Rádio Clube. Pois não, vereador? O leilão, nós tínhamos uma estimativa de arrecadar 255 mil. Mas nós arrecadamos 412 mil. Então, é benéfico ao município. E aí, quando eu fui ver, tá aqui as provas, o leilão, ele foi arrecadado 261 mil. Então, quanta mentira é essa? Quando eu fui na página do leiloeiro, a página oficial, não foi 400. Então, se eles mentem para a justiça, imagine a sociedade. Vereador Landinho, eu acredito que pelo que o senhor está dizendo e o trabalho que o senhor faz, o senhor deve ter descoberto mais coisas. Talvez o senhor possa não querer falar, ou o senhor não esteja ainda todas as provas, como o senhor disse, em documento. Mas já essas declarações que o senhor dá, o que é que se pode esperar a partir de agora? A justiça tomou conhecimento, o senhor vem a público através da imprensa e a sociedade acaba sabendo do que está acontecendo. Quais são os próximos passos agora? Excelente pergunta, Júnior. E antes de respondê-la de forma resumida, eu queria dizer que eu estava agoniado, porque eu sempre trouxe ao meu mandato a mais alta transparência. O senhor estava esperando, na verdade, era a confirmação da documentação. Isso, justamente. A mais alta transparência. Eu faço um programa, dia de segunda-feira, todas as segundas, que eu falo resumo semanal, e eu estava, de certa forma, sem poder fazer, porque às vezes a emoção tomava conta de mim, e eu acabava atrapalhando as investigações. Eu quero dizer que já vão em quase 16 procedimentos diferentes desse, diferente 16. A categoria, mas com a mesma gravidade, que todos foram julgados procedentes e que eu vou trazer para a sociedade um por um. Hoje eu estou revelando aqui esse, porque já foi concluído. O que passou, certo? Mas você fez uma pergunta interessante. O que esperar, né? Primeiro, esperar da justiça, eu confio na justiça. Ele já tem prova suficiente, eu acredito que a justiça venha agir. Tanto o nosso Ministério Público, Poder Judiciário, a Deltap está participando de tudo isso. Outras coisas que nós não podemos dizer agora, mas eu posso aqui adiantar. Olha, atenção, Cristinápolis. Eu posso adiantar. Com essa ideia, já gera outro processo, que é do superfaturamento de aluguel de veículos no município Aluguel de veículos? De Cristinápolis, sim. Sabe por quê? Por quê? A ideia aqui era destruir a frota, porque eles descobriram os ovos da galinha de ouro, que é fazer os aluguéis. Esse aqui eu vou trazer para você com mais detalhes, se você me permitir. Peraí, deixa eu só tentar entender. Se essa frota de veículos acabou sendo desgastada, destruída, e como as imagens mostram, é necessário que você tenha outros veículos para substituí-los. Justamente. Então, esses outros veículos que estariam disponíveis substituindo essa frota destruída seriam alugados. Alugados. E com valores acima valores do normal. Exorbitantes, com valores muito altos. Outra situação grave. Gravíssima. E aí, eles pegaram a questão... O senhor conseguiu realmente confirmar isso? Consegui. Conseguiu confirmar isso? Confirmado. Empresas... Tudo. Então veja aonde eu me meti. É um caminho sem volta. O senhor teme pela sua vida? Para ser claro, o senhor teme de ser morto? Eu veja só, temer a gente teme que as pessoas ficam, olha, Landinho, cuidado, mas eu acho que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu não mexo na questão pessoal de ninguém. A minha questão é política e administrativa. Você está entendendo, Mas Júlio? a gente entende que... Eu digo isso porque eu já trabalho há muito tempo com radiojornalismo e a gente percebe que o trabalho do vereador é este. Mas quem está do outro lado nem sempre observa dessa forma. Não. Principalmente quando a pessoa vê que talvez ela esteja cometendo algum erro que seja descoberto e ela não quer que alguém descubra. Justamente. E o que me deixa mais preocupado são os apaixonados. Eu quero aproveitar o espaço e agradecer... Naquela época que eu fui ameaçado dentro do parlamento, que você noticiou com muita clareza aqui a sociedade, e aquilo surtiu um efeito positivo, chegou no ouvido das pessoas. E as pessoas... O senhor também correu risco em virtude do seu trabalho. Justamente, em virtude do nosso trabalho. Eu quero mandar um recado aqui para os apaixonados, que os exemplos de outros apaixonados que fizeram besteira para agradar um governo estão aí desamparados. O apaixonado, para não dizer o puxa-saco, que eu acho uma palavra feia, esses apaixonados aí, eles não têm a noção de... Porque eles só querem agradar. Vou fazer aqui para agradar, é ameaça, quer vir atentar contra a gente, mas sabendo que quando a corda arrebentar, vai arrebentar para o lado do apaixonado.
para fechar essa pergunta excepcional que você fez sobre o que isso leva à consequência, né? Eles aproveitaram o momento de pandemia, fizeram muitos contratos por inexigibilidade, certo? E eu quero trazer um dado aqui para vocês de primeira mão. No outro processo, nós descobrimos de 2021 até junho desse ano uma quantia de mais de 4 milhões de reais em aluguel de veículos. Mais de 4 milhões? Mais de 4 milhões. Eles destruíram até a frota de ônibus escolares, ônibus de frota federal, e gastaram mais de 2 milhões de reais em aluguel de veículos escolares. Quantos vereadores tem em Cristianápolis? São 11 vereadores. Além do senhor, tem algum outro vereador que está também engajado nessa fiscalização? Veja, muita gente faz essa mesma pergunta. Landinho, quem é oposição e situação? Eu sempre respondo com clareza, com todo respeito aos meus colegas, que é uma pergunta muito difícil. Porque na minha concepção, nós que estamos na política, nós temos que ter posição. Eu pergunto isso porque eu canso de dizer aqui aos ouvintes que o vereador é eleito para criar leis e fiscalizar. Isso. Se é para fiscalizar, ele está cumprindo o papel que o povo quer que ele veja. E aí a gente fica a se deparar com a situação dessa, teoricamente, o que se tem a imaginar é que todos que compõem a Câmara vão em busca de informações para trazer à luz, para clarear. E o senhor está trazendo denúncias gravíssimas. Inclusive, dizer aqui que a administração municipal, tanto o prefeito quanto o secretário lá da área de transporte, o espaço na Rádio Clube está reservado para, inclusive, responder às colocações que foram feitas pelo vereador. Pois não, Landinho? Isso mesmo. E se no dia tiver de prontidão e for, eu quero estar junto, se eles permitirem, que é para a gente debater. Ou seja, se caso eles quiserem vir para a Rádio Clube, na hora, o senhor, inclusive, estou à disposição para mostrar o que eu encontrei e eles explicar à sociedade. Porque eles vão ficar no silêncio, que é o costume. É um desafio que eu lanço aqui. E na Câmara, o que eu vejo muito na Câmara é uma blindagem. Eu vejo na maioria absoluta da Câmara uma blindagem perante tudo que vem acontecendo a obscuridade dentro do município. Eu posso falar aqui que eu tenho autorização do meu amigo Zedinho, Gilberto Rocha, é outro vereador, que sempre está conosco, certo? Agora, dos demais eu não tenho autorização para dizer se eles são oposição, situação, porque acho que o vereador ele tem que se decidir o que de fato quer trilhar na sua vida pública. Landinho, nós estamos chegando ao final do programa. O assunto que o senhor trouxe ao conhecimento não só da população de Cristianápolis, mas de toda a região, eu acredito que pelo menos uma semente o senhor plantou dentro da população. Aquilo que eu digo, fiscalizem de perto o que acontece dentro do seu município para fazer com que as coisas sejam claras, né? E o senhor colocou o seu mandato à disposição da população e tem lutado pelas seus ideais. E, mais uma vez, o espaço aberto para a administração municipal. Vereador, muito obrigado por vir ao estúdio da Rádio Clube. Denúncias gravíssimas. Evidentemente, como o senhor disse, há um tempo para que a justiça possa tomar suas medidas e vamos aguardar, né, os próximos capítulos desse assunto que envolve o município. Assim eu espero. Eu só quero mais uma vez deixar bem claro que todo esse papel que eu estou fazendo é motivado pela confiança que as pessoas têm em mim. Então, eu não posso, eu tenho a obrigatoriedade de não decepcionar essas pessoas. Por isso que a gente está fazendo o nosso papel firme. Muito obrigado pelo espaço, a toda a produção, a você, Júnior, e a todos os ouvintes. E dizer, Júnior, que sua voz é famosa lá no município. Obrigado. Eu faço as lives, nem todo mundo que está lá no povoado vai ter o acesso, mas agora, através dessa reportagem... como eu digo, o rádio penetra onde a internet não chega. Onde a internet não chega. Então, por isso que eu sou grato pelo espaço. Muito obrigado. Um abraço, Deus o proteja, livre de todos os males. São 2h08, um abraço a todos. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Vem, Fabrício Santos. Muito obrigado, Fabrício, pelo tempo que nós ultrapassamos aqui, viu? Um abraço a todos vocês. Amanhã, no Encontro dos Ponteiros, estaremos aqui no Jornalismo da Clube. Grande abraço! Se você procura um jornalismo com ética, dinamismo e responsabilidade, o seu lugar é aqui. Jornal da Clube, o endereço certo